prontinho. Então, no vídeo de hoje, no encontro de hoje, a gente vai conversar sobre terapia floral. Então, eu dei um pequeno panorama no primeiro encontro sobre a diferença entre fitoterapia, aromaterapia e terapia floral. Ou seja, tudo vem das plantas, né? Tudo vem das flores. E começando por essas técnicas terapêuticas, eu vou começar pela terapia floral. O que é terapia? Então, o que é terapia floral? Começando pela terapia floral. A terapia floral, ela é... Os florais, elas são essências florais, ou seja, essências que vêm das flores e são extratos líquidos. Então, o floral você sempre vai ver, vou pegar aqui, mas eu tenho um desenho também aí, você sempre vai ver o vidrinho, aqui, de estoque. Eu vou mostrar aí na tela, é melhor. Sempre é um extrato líquido, tá? E são extratos líquidos sutis, já vou explicar por que dessa palavra, extratos líquidos sutis, que são indicados para tratamentos de questões emocionais, para promover bem-estar emocional, a saúde, corpo e mente, e para diversos autores, assim como o Dr. Bach, que foi o médico que criou o primeiro sistema floral, ele sempre acreditou e ele entende os florais também como essências para o desenvolvimento da alma. O Dr. Bach, ele sempre estudou e acreditou que os florais são como uma chave que abre uma portinha lá na nossa alma. Ou seja, as plantas, elas nos trazem, e sobretudo as flores, elas nos trazem, dentro da sua essência, uma energia, uma qualidade que nós já temos. Porque a nossa alma já tem todas as qualidades. Só que às vezes a gente não sabe acessar, ou a gente nunca acessou. Então, o floral serve como uma chavinha para o Dr. Bach e para alguns autores, tá? Mas em todo o sistema floral, que pode ser floral de Bach, de Saint-Germain, tem os florais norte-americanos, os florais ingleses, depois eu mostro os florais ingleses, tem sistema floral no Brasil, do Joel Aleixo. Então, todos os sistemas florais, eles são indicados para todas as questões que nós temos emocionais e para promover um equilíbrio e um bem-estar emocional e, sobretudo, nesse eixo corpo e mente. Porque todas as nossas emoções, elas têm início no nosso mental. Porque primeiro a gente pensa. O pensamento é mais rápido, né? Então, a gente pensa e a partir do momento que a gente continua pensando a mesma coisa, sabe aquele pensamento repetitivo? Se a gente continua pensando aquilo que vai gerando determinadas emoções na gente, essas emoções elas vão se enraizando. E a partir daí, claro que fica um pouco mais demorado, um pouquinho mais difícil para a gente transmutar, para a gente reverter. Se a gente já conseguisse cuidar desde o pensamento, dois pensamentos não ocupam a mesma mente. Não tem como. O nosso cérebro é binário. É 0 e 1. Né? Não cabe 0 e 1 no mesmo lugar. Então, a gente pensa. Se a gente já trocasse o pensamento negativo por pensamento positivo, não grudou nada, sabe? Não veio para o emocional. A gente já trocou. A gente já meio que, não, estou transmutando, estou resolvendo. Agora, quando a gente não consegue fazer isso de uma maneira automática ou rápida,
e a gente continua pensando, a gente continua com a mesma preocupação, ou a gente fica ruminando a mesma mágoa, vai cristalizando e do emocional vai para o físico. Então, muitas vezes a gente até indica o floral ou busca o floral para uma questão física, mas de fundo emocional e, sobretudo, primeiro começou no mental. Então, por isso que o floral trabalha nesse eixo e trabalha com as emoções e com as questões emocionais. Vai reverberar no físico? Vai, né? Mas floral para dor de cabeça, o floral não é um analgésico, mas ele vai nos ajudar nas questões emocionais que nos levam a ter aquela dor de cabeça, muitas vezes. Floral para problemas na coluna? Não tem. Ele não é analgésico, ele não é anti-inflamatório. Por outro lado, as questões emocionais que nos levaram a somar na coluna, a enraizar no corpo físico, se eu cuido do emocional, melhora também a coluna. Isso é importante a gente começar a entender, porque, claro, no curso completo de floral, e já avisando que ele está previsto para abril do próximo ano, tá? No curso completo de floral, aí a gente vai ver dentro dos florais algumas características que, se a pessoa tem aquelas características, pode ser que aquele fundo emocional que causou, ele vai ajudar. Então, vai ter questão de coluna, vai ter dor de cabeça, vai ter insônia, vai ter bruxismo, né? Vai ter um monte de coisa. E aí a gente pode ter uma tendência de falar assim, ó, floral emagrece. Mas tem floral que nos ajuda na compulsão alimentar, na compulsão por preencher um vazio. Por isso que ele emagrece, mas não que ele tenha qualquer princípio que ele vai emagrecer, tá? Mas eu vou explicar isso só um pouquinho melhor antes de da gente aqui avançar. Embora o uso das flores, das plantas, para cura tenha origem na antiguidade, como a gente viu no primeiro encontro, nossa, começou lá quantos anos antes de Cristo? Quantas civilizações lá no Egito, civilização indiana, chineses. Então a gente viu que as flores, as plantas são utilizadas há séculos, né? Há muito tempo. Só que a aplicação das essências florais no âmbito das emoções, dos comportamentos ou de atitudes específicas, ela foi desenvolvida pelo médico que eu disse, um médico inglês, o Dr. Bach, na década de 1930. Então, só nesse período, só a partir dessa descoberta, desse estudo e dessa descoberta pelo Dr. Bach, que a gente começou a realmente sistematizar e usar as flores e partes das plantas no âmbito das emoções, no âmbito dos comportamentos, como eu consigo mudar ou melhorar um determinado comportamento ou atitude. Exemplo, tem o floral, o hornbeam, que ele nos ajuda a estruturar, organizar a nossa vida, organizar as coisas. A gente fala, por exemplo, eu estou fazendo um projeto, estou em época de TCC, ou estou fazendo algum projeto para apresentar em algum lugar, ou aonde eu trabalho, onde eu atuo, e eu não estou conseguindo organizar, não estou conseguindo organizar as ideias e a concretizar. Esse é um floral que nos ajuda neste comportamento de conseguir organizar, numa atitude de acordar cedo, de fazer as coisas que são essenciais,
Então, por exemplo, o hornbeam é considerado o floral do adolescente, porque o adolescente, ele acorda à tarde, não quer acordar cedo, não quer lavar a louça, não quer ajudar na casa, mas se você chama, ele está sempre cansado, mas se você chama ele para passear no shopping, está pronto em 2 minutos. Então, o hornbeam é um floral que nos ajuda numa atitude proativa de, primeiro, eu tenho que fazer o que é de obrigação. Primeiro a obrigação, depois o prazer, sabe assim? Então, aqui é só um exemplo de como o floral nos ajuda não só em questões emocionais, mas em questões comportamentais e de atitudes, tá? E foi, pelo Dr. Bach, foi criado o primeiro sistema floral. Bom, como esses florais, né, são preparados? Como é que ele pensou nisso? E como é que eles são é, diluídos, extraídos? Acho que preparados seria como extraídos das plantas. Em geral, tá? Não é para todos os florais, mas em geral, as essências florais elas são preparadas a partir de infusão solar. Então, quando a gente age na fitoterapia, que a gente faz o chá, ou por infusão, ou por decocção, infusão sem ferver, decocção é ferver, então é sem ferver e é solar. Ou seja, num recipiente com água, colocar as flores, ela fica sob o sol, e aí depois essa água é diluída, potencializada e conservada. Eles conservam, então, por exemplo, o sistema floral que eu trabalho é o sistema floral de Bach, criado pelo Dr. Bach. Então, lá na Inglaterra, tem ainda, o laboratório ainda existe, o Instituto Bach ainda existe, e eles continuam fazendo da mesma forma. E vários sistemas florais também são dessa forma. Então, pega a água, coloca as flores, coloca no sol, depois coa, claro, pega essa água, e quando eles falam diluir, potencializar, é porque quanto mais, é o sistema da homeopatia, quanto mais diluída, mais potencializada ela é em termos vibracionais, da energia dela. E claro que é colocado em constante. Então, eles colocam em um blend de conhaque, conhaque de frutas. Então, não pode ser conhaque de alcatrão, porque é muito sutil, é uma energia muito sutil, e vibracional. Então, se eu coloco algum conservante com alto teor alcoólico ou com algum componente mais forte, abrasivo, essa energia pode se perder. Por isso que quando a gente dá o floral, a gente fala assim, olha, não deixe perto do celular, não deixe ele perto do computador ou da TV. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas elas interferem na água, que é um grande, não seria potencializador, é um outro nome, de energia, então interfere nas ondas da água e também interfere na energia do floral. Então, a maioria dos florais, tá? Eles são extraídos por sistema de infusão solar, desse jeitinho aqui, que fica lá no sol. E outros também por método de fervura. Então, coloca as flores na água e ferve, tá? E da mesma forma que a gente faz uma decocção, ou seja, uma fervura, você quer extrair de planta para fazer chá, né? Pode ver que ou é de vidro ou é de ágata, porque são recipientes que não interferem quimicamente. Então, panela de alumínio pode interferir, ferro vai interferir. Já a panela de ágata ou a de vidro,
não soltar nenhuma substância que possa interferir nessa composição, tá? Floral não é uma coisa que a gente faz em casa, né? Porque tem toda uma questão que a gente tem que observar aqui. Então, para garantir a qualidade da preparação do floral, a gente tem que pensar na pureza do ambiente, na vibração e potência das flores, nas condições meteorológicas, ter um estudo sensível e aprofundado das propriedades físicas e energéticas da planta e da planta ao longo dos seus ciclos de crescimento. Tudo isso vai interferir na energia que eu quero extrair daquela flor, daquela planta. Então, dependendo do ambiente, dependendo, nem essa foto aqui, pode ser que tenha flor que a gente vai colher, porque a potência da energia na flor é logo quando a flor abre. Então, logo que a flor abre, por isso que a gente estuda, inclusive, quando que essa planta vai florescer. Aí ela floresce no outono. Tudo bem que agora as estações estão bem confusas, né? Então a gente tem que acompanhar mais de perto, porque de repente está no verão e essa planta está florescendo. Mas quando ela floresce, floresceu, é na primeira quinzena que tem que ser colhida. É por um motivo. É porque nesse estágio, a potência dela que eu quero, daquela qualidade, daquela energia, é nesse momento que ela está mais presente. Se eu deixo, de repente, passa um mês, ela já está inchando, ela já está caindo, ela não tem mais a mesma energia que eu quero. Isso vale para aromaterapia, isso vale para fitoterapia. O estágio em que está a planta, o local onde ela está plantada, as condições, se está chovendo muito, a gente vê isso na feira, né? Quando vai nas verduras, nos legumes, enfim. Se está chovendo muito, é um estado de planta que vem. Se não está chovendo e está seco, ela está mais seca, ela já evaporou, por exemplo, na aromaterapia, todos os óleos essenciais que eu queria dela. Então ela não vai, aí vai falar assim, ai, não tem efeito. Não tem efeito porque tudo que a gente precisava da planta já foi, já evaporou, ou ela já não está mais nesse estágio. Porque a plantinha, quando ela vai crescendo, ela vai é, mandando a seiva, mandando os nutrientes para determinada parte que está crescendo. Por que a gente tem que podar? Por exemplo, a rosa, quando ela começa a ficar feinha, tadinha e tal, a gente tem que podar, porque senão o que a planta vai fazer? É o instinto, é o nosso instinto também. A gente vai mandar muita energia para ela não morrer. Então a planta fica mandando nutriente, uma roça que não vai sobreviver, ela tem o seu estágio. Se a gente poda, pronto, ela já não vai ficar tentando mandar tanta energia para a flor, que já não está mais ali, e ela começa a mandar os nutrientes para as folhas. Por isso que quando a gente poda, já começa a aparecer folhinhas verdinhas da rosa. Se a gente poda, por exemplo, o alecrim, ele sempre ele abre em dois assim. Da onde você podou alecrim, alfazema, manjericão. Presta atenção, faz esse teste. Poda o galinho, você vai ver ele a começar a abrir em dois, assim, ó. E aí é quando começa a encher. O seu vaso, ele vai ficar mais cheinho, gordinho para os lados. Ele não vai tanto para cima. Quanto mais eu podo, mais ele abre para os lados. Porque a planta vai fazendo esse movimento, ela vai mandando a energia desse jeito, tá? Eu pausei. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Surgiu alguma dúvida? Ou eu sigo? Tudo bem? Vou seguindo?
Vou seguindo então, tá bom? Então, vou voltar aqui. Bom, aí, voltou aqui, deixa eu voltar na apresentação que ele acabou saindo. Aqui, vamos voltar. Peraí, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Não, tudo tranquilo, beleza. Então, vamos lá, vou deixar aqui em cima que acho que é melhor. Vamos lá, partindo daqui, as essências florais, então, elas podem ser semelhantes aos medicamentos apresentados, porque ele está em um frasco, conta-gotas. Então, a gente vê aqui, deixa eu passar vocês aqui para baixo. A gente vê aqui, ó, é um frasco conta-gotas. Na imagem de baixo, os frascos que eu tentei mostrar aqui, né? São os frascos do estoque, ou seja, do original de cada floral. Então, aqui, mustard, olive, cada floral, tá? O sistema floral de Bach tem 38 florais, mais o Rescue. Então, cada floral vem num conta-gotas, e quando a gente também faz a diluição, que eu vou explicar mais para frente, vem num conta-gotas. Então, eu falei assim, não, ele é semelhante ao medicamento, mas não age igual ao medicamento, porque, como eu falei no início, é a energia que eu extraio da planta, não é a sua composição química. É diferente da aromaterapia, por exemplo. Na aromaterapia, a gente usa o óleo essencial. A gente extrai da planta o óleo essencial. Vai ser o próximo encontro. Aí eu vou falar como é que é a extração e tudo mais. Do floral, a gente extrai a energia, a assinatura, como diz o Dr. Bach, da planta, essa impressão energética dela. Não é nada de químico. E por isso que a gente dilui tanto. Porque pensa, se fosse algo de ativo, de uma, por exemplo, o alecrim, ele é rico em cineol. O cineol é um componente químico que age de tal forma. A lavanda ela é rica em tal componente que age no sistema nervoso central e tranquiliza todo o nosso sistema nervoso. Se fosse assim, pensa, a gente dilui, depois dilui, então é uma gotinha em 1 litro d'água, depois uma gota desse litro d'água que dilui não sei aonde. Então, assim, a diluição é tão grande que a gente teria perdido a composição química. Então, faz todo sentido. Não é nenhum princípio ativo que a gente está usando, é a energia vital dela. Sendo a energia vital da planta, ela está contida nessa matriz que ficou na água, tá? Então, por isso que ela é, nesse sistema, muito parecida com os remédios homeopáticos. A homeopatia também é diluída, porque ela traz a matriz da energia vital da planta que está impregnada nessa água e essa natureza vibracional que é. E por ela ser tão diluída, né, sob o ponto de vista físico, né, mas ela tem um poder sutil enorme, enorme. Então, enquanto substância, ela é muito potencializada, porque ela incorpora os padrões energéticos específicos de cada cor. E aí, cada vidrinho desse aqui, original, ó, tem de 10 ml, tem de 20 ml, cada vidrinho desse é a tintura mãe, que quando a gente dilui para um paciente ou para um paciente, a gente, num vidro âmbar de 30 ml, um vidro igual à foto de cima, a gente coloca 2 gotas desse vidrinho original. São 2 gotas de cada floral dentro de um vidro, então a gente dilui ainda mais, dentro de um vidro de 30 ml,
Eu acho que não são 30, são 60. Eu tô confundindo eu acho que não são 30, acho que são 60. E a gente coloca 10% de conservante, quando a gente pode colocar conservante, que é um conhaque de frutas, ou, dependendo se a pessoa não pode com nada alcoólico, ou toma muito remédio, a gente dilui ou com vinagre de maçã, ou deixa só na água mineral ou na água filtrada. É água. E claro, se tiver muito, uma região muito quente, aí a gente pede para colocar na geladeira, tá? Então a gente coloca 2 gotinhas num vidro acho que é 30 mesmo. Eu tô com a memória horrível agora, se 30, 60, mas acho que é 30 mesmo. A gente dilui e a gente toma diretamente na boca 4 gotas, pelo menos 4 vezes ao dia. Tem terapeuta floral, tem médico homeopata que indica 1 vez por dia, 5 gotas, 1 vez por dia, 4 gotas. Eu sigo a orientação que o Dr. Bá deixou, 4 gotas, 4 vezes ao dia, para que ao longo do dia, mesmo que a gente esqueça uma vez ou outra, a gente esteja ali sentindo e recebendo aquela energia, aquela qualidade da planta, tá? E falando rapidamente quais são, né, os florais que foram descobertos pelo Dr. Bach e como ele descobriu, também é interessante da gente já conhecer. Ele descobriu tanto pelo comportamento da planta quanto pela sua característica física e de desenvolvimento. E geralmente é como a gente escolhe também, ou como foram feitas pesquisas nas plantas para fitoterapia, plantas medicinais, para uso terapêutico. Então, por exemplo, um floral que é o impatience, né, que nos ajuda a ter mais paciência com o tempo, com o ritmo, com as pessoas. Então, é um floral que nos promove paciência. O Dr. Bach, ele ficou estudando como que Lucimara, 30 ml. Obrigada, isso mesmo. Então, 30 ml, o frasco. Como que essa planta, ela realmente era muito paciente, sabe? No sentido do formato dela, da abelha, como é que a abelha vem colonizar. Então, ele foi observando essa planta. Sempre na fitoterapia, todos os estudos e descobertas foram sempre com a observação, né? Então, ao mesmo tempo que ela era muito paciente nesse aspecto, quando é o momento, né, dela jogar suas sementes, ela faz isso com uma rapidez e ela joga para todo lado. É como se explodisse mesmo. Tchum, e vai sementinha dela para tudo quanto é lado. Ela toma conta, sabe assim? E aí ele foi observando e, claro, depois foi utilizando o floral nesse sentido de que o que ele fez? Como ele descobriu primeiro? Ele estava angustiado, né, enquanto médico, ele estava muito angustiado porque os médicos da época, claro, a gente estava num momento em que a ciência, lembra que eu falei do momento, né, da fitoterapia em alta, da gente utilizando as plantas para nossa saúde, para restabelecer nossa saúde, e de repente vem a farmácia, né, vem os medicamentos, e os médicos, claro, receitando medicamentos, era mais rápido, via o resultado, aplacava qualquer sintoma, mas não cuidava da causa, que era muito caro. E o Dr. Bach não se conformava com isso. Por isso que ele gostava da homeopatia, mas ele achava que ele podia fazer mais enquanto médico. Ele queria encontrar um remédio que fosse vindo da natureza e que fosse de fácil acesso para todos. Essa foi a angústia e a missão que moveu esse médico a encontrar e estabelecer esse sistema. E ele estava impaciente, ele estava angustiado e tinha flores de impatiens e
tinha as gotas de orvalho. Era logo de manhã, o sol tinha saído e tal, então fica as gotinhas, né? E ele pegou e ele passou a mão assim e ele experimentou. Sabe quando ele quis meio que se refrescar, sentir aquele sabor e tal, e continuou andando. E ele relata, ele deixou escrito que isso trouxe uma calma para ele. Pensou, será que foi aquela plantinha? Será que foi aquele orvalho? Aí acendeu a primeira luz e ele ficou estudando em Patience. Aí ele começou a usar, ele usou sobretudo nele. Então, no curso, a gente sempre promove, primeiro você usa, depois você começa a atender. Por isso que o curso a gente sempre faz em 3 meses, 4 meses, depende de como a gente oferece e onde, mas sempre no mínimo 2 ou 3 meses, para que você use pelo menos 3 vezes, porque ele dura em torno de um mês. Então, você usando em você, sentindo em você, é outra coisa. De você, puxa, é isso realmente, é desse jeito, é esse efeito, é de uma maneira sutil, é calma, de repente eu não estou mais sentindo aquilo, ou quando eu sinto, é muito rápido, porque eu já volto para o meu equilíbrio. Então, você vai sentindo para depois você aplicar. E foi assim que o Dr. Bach fez. E assim ele foi vendo e classificando as flores. E ele classificou em 7 grupos. Grupo do medo, ele identificou os 7 estados emocionais, não diria comportamentais, mas emocionais, né? E de atitudes que nos desequilibram e que ele percebeu que tem plantas que, pelas, como ela se desenvolve, pela sua característica física, ela tem essa característica e ela também tem o antídoto. Então, ele viu que o medo tem alguns florais que tratam diversos tipos de medo. Então, vai ver aqui aspen, cherry plum, mimulus, red chestnut, rock rose. São 5 tipos de medo. Medo do futuro e das coisas desconhecidas. Medo de perder o controle. Medo do conhecido. Eu sei do que eu tenho medo. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de passar mal. Eu tenho medo de desmaiar. Eu tenho medo de dirigir. Eu tenho medo de avião. Eu sei do que eu tenho medo. O mimulus é um floral que nos ajuda a ver que o bicho-papão, se eu acender a luz, ele não é tão grande como eu imaginava. E me traz uma coragem de falar assim, tá, é isso, e é isso, mas eu quero fazer, o que que eu preciso fazer para não acontecer, para eu não ter esse medo? Ou para me dar coragem, me mostrando, isso não é nada. Na verdade, eu fiquei com esse trauma. Mas não significa que vai acontecer de novo. Mas ele vai trazer essa coragem e essa luz. O Red Chestnut é um floral para quem tem medo que aconteça alguma coisa com quem ela gosta, com os entes. É a mãe que tem muito medo que aconteça algo com o filho, é o filho que tem muito medo que aconteça algo com a mãe, é geralmente um ente que está perto, que é muito querido, e a gente tem um medo fora do comum. Só que excesso de proteção pode desproteger. E ele nos ajuda, é como se fosse assim, para quem acredita, por exemplo, em anjo da guarda, meu anjo da guarda, fale com o anjo da guarda da pessoa, sabe assim? Cuide dela, anjo de guarda falando para anjo de guarda, mentor falando para mentor, cada um com a crença e com aquilo que acredita, é como você estabelece uma relação de pensamento positivo
ou de como essa pessoa pode estar protegida ou ser protegida sem eu estar tão preocupada, mas eu não tenho muito o que fazer. Então, eu tenho que acreditar em algo maior. Eu tenho, por exemplo, fazer uma oração, né? Então, dependendo do que eu acredito, ele vai me ajudar a me conectar com isso e ver que, pera, qual é o meu limite de proteção nisso, qual é o limite de preocupação disso. Eu estou falando de uma maneira muito resumida, tá? E o Rock Rose, o medo, se o Mimos a gente fala de medinho, o Rock Rose é medão. Tipo assim, o Mimos, eu tenho medo, mas está no campo emocional. Eu tenho medo, eu fico um pouco nervosa, eu fico ansiosa, e tal. O Rock Rose não. O Rock Rose é que eu tenho tanto medo que vem pro físico, que dá vontade de ir no banheiro toda hora, que dá disenteria, que tem gente que vomita, sabe, dá vômito, porque o medo é visceral, pegou no físico, de tão grande que é ele. Por isso que ele está no rescue. Eu dei um exemplo de um grupo, que é o grupo do medo, e como ele classificou e foi olhando para a planta e viu como é que ela podia ajudar. O mesmo acontece com o grupo da incerteza e da insegurança, porque isso também nos desestabiliza. Então, tem todos esses florais aqui: cerato, gente, angosce, hornbeam, escleranthus, whitewort, todos esses trabalham, de certa forma, a nossa insegurança em alguma coisa, a nossa incerteza, que às vezes não nos deixa sair do lugar, que às vezes nos paralisa, que às vezes a gente cai em depressão. O gorse é um floral para alto grau de depressão. O gorse é uma florzinha amarela que ela pode estar a maior geleira na Inglaterra, que ela quebra, sabe assim, o gelo, e ela nasce. Ela tem uma força. É a primeira flor que nasce no inverno, porque ela não está nem aí, ela vai por cima. Então, o gorse é um floral que a gente usa quando a pessoa está num estado depressivo que ela não sai da cama. Não sai. É uma força de luta que o gorse traz, claro que combinado com outras questões, dependendo do que levou à depressão ou do contexto, tá? Tudo tem que ser sempre visto o contexto. Falta de interesse no presente é um outro grupo, porque ou a gente está muito no futuro, e no futuro nos causa ansiedade, ou no passado nos causa depressão. Então, tem florais que nos ajudam. Pera, uma coisa de cada vez, não adianta olhar para o mês que vem. Para chegar no mês que vem, o que eu tenho que fazer hoje, o que fica para amanhã, o que fica para, sabe? Presente. O Clematis, ele nos traz pro presente. Ou o honeysuckle, que é para quem vive, está lá no passado, e ainda às vezes está chorando algo que aconteceu há 15 anos atrás. E acontece. Acontece. No atendimento de muita gente, a gente vê muita coisa, né? Então, eu já vi uma avó que ela nos falava sobre a morte do neto como se tivesse sido ontem, e como se fosse uma criança. Então, sabe quando a pessoa vai falando para você, e a gente tem que tomar muito cuidado enquanto terapeuta, de não ir fazendo a história na cabeça. E a gente tem que ir validando e perguntando para entender. Porque, de repente, para mim, falei, nossa, deve ter falecido há um mês, uma semana, coisa assim, né? E do jeito que ela falava meu netinho e tal, eu falei, nossa, alguma coisa que aconteceu enquanto criança. Não, o menino faleceu acho que foi num acidente de carro, ele tinha 18 anos há 15 anos atrás. E ainda lendo. Então, assim, e ela parou no tempo. E acontece muitas vezes que a gente para no tempo, por N motivos, né? E às vezes até porque aquele tempo era mais legal e a gente esquece de hoje. Então, às vezes a gente tem que voltar para o presente, porque senão a gente não caminha, né? Estagna. E solidão, tem o grupo da solidão, são esses três aqui,
tá? Veja que o impatience, olha que interessante, está no grupo da solidão. Olha como ele entendeu a questão, né? A pessoa que não tem paciência, ela não para. Ela vai. Ela vai, ela faz, ela não tá nem aí, ela passa por cima. Ai, você não dá conta daqui que eu faço. Ai, você é lento, eu sou mais rápida daqui que eu faço. E vai indo. Só que ela se sente sozinha, porque ela acha que ninguém, e ela sente que ninguém acompanha ela, que ninguém quer o mesmo que ela, porque ninguém se esforça. As pessoas só têm ritmos diferentes. Só que se ela tem um ritmo muito acelerado, ou se ela é muito impaciente, ela fica sozinha, ela sente uma solidão imensa. Então, ele colocou no grupo da solidão. E às vezes a pessoa está em depressão, ela se sente solitária, e você vai, na terapia, na conversa, buscando, aí você fala assim: nossa, será que o impatience não vai ajudar? Na verdade, cuidando da impaciência dela com o tempo das pessoas, tempo das coisas, porque às vezes é uma questão de doença, tá num tratamento e que sabe que o tratamento é longo, né? Então tem que ter paciência com o tratamento. Então, cuidando da paciência, ela se sente até menos solitária. Dentro e o grupo da hipersensibilidade às influências e ideias externas, o grupo do desespero e o grupo do cuidado excessivo com os outros. O Red Chestnut que eu falei é um floral do grupo do cuidado excessivo com os outros. Então, é um floral que está nesse grupo. E quando a gente vai fazendo o curso, a gente vai estudando um a um de cada grupo. Bom, e aí, então, como a escolha do floral, né? Como o Dr. Bach classificou todos essas essências florais, veja que é, o impacto, né, o resultado, o efeito, não é sobre alguma interação bioquímica, sabe? Direta na fisiologia do nosso corpo. Pelo contrário, é através de vários campos de energia. Então, ele age no nosso campo energético e no nosso campo emocional, que, claro, influencia nesse bem-estar mental, emocional e físico. Então, as essências florais não são drogas farmacêuticas psicoativas, elas não são tranquilizantes, antidepressivos, analgésico, euforizante, cicatrizante, não são drogas que vão expandir a mente, também não adianta tomar floral com essa expectativa, elas só afetam os nossos estados emocionais e aí sim, por afetar o estado emocional e o estado mental, que muda a química do cérebro. Então, veja, não é uma química que atua no cérebro, mas é uma energia, é uma vibração que faz mudar a química do cérebro. Tá aí a diferença de uma droga farmacêutica de uma essência floral. Então, a droga farmacêutica com um componente químico atua no nosso, vamos supor, no nosso cérebro ou em algum receptor do nosso corpo e vai inibir uma dor, acionar algum mecanismo, é diferente. O floral agindo na emoção altera a química cerebral, que aí o próprio organismo é que vai, o próprio cérebro é que vai mandar a informação. Então, por isso que não tem efeito colateral, por isso que não tem interação medicamentosa, não existe. Você está tomando remédio? Pode estar tomando floral. Está tomando. Tem gente que quando toma homeopatia não toma floral. Porque aí ai, é vibracional com vibracional, tenho receio e tal. Segundo o Dr. Bach,
não interage com absolutamente nada, nem com a homeopatia, tá? E a partir daí que, mudando a química do nosso cérebro, né, e dessa forma vai alterar o biológico, aí que o doutor Bach fala assim, ó, a alma se encoraja a se expressar. Então, por isso que meio que liberta, sabe? Porque é aquela chavinha, fala assim, olha, tá aqui, você até que é paciente, mas você não está acessando, tá aqui. E aí, de uma maneira sutil, a gente começa a sentir essas diferenças e tudo mais. E aí que a gente vai se encorajando, sabe, a mudar o padrão, porque às vezes é um padrão de preocupação demais, é um padrão, muitas vezes, de ficar, né, na crença, acreditando naquilo, uma crença limitante que nos segura, e a gente não pensa em outra perspectiva. É, então, a planta, né, a essência floral, ela age como ressonância, sabe, energética, e não uma intervenção. Mas ela simplesmente fala assim, ó, tá vendo? Isso aqui é calma. E aí ela começa a fazer que o nosso organismo, o nosso cérebro, as nossas emoções, né, enfim, fala assim, olha, é legal ser calmo. Ficar um pouquinho mais calmo, ver isso depois e tal. O oak é um floral que ajuda a gente a entender o momento de descansar. O oak é uma árvore muito forte, né? Nada derruba aquela árvore. Ela só para de mandar energia e de crescer quando quebra ela. O oak, alguém que está muito com essa energia de que tem que fazer, que tem que trabalhar e não sei o quê, pode ver, só para quando fica doente. Ou quando quebra alguma coisa. Para a coluna, quebra o braço, sabe assim? Então, porque não sabe parar, não sabe o momento de descansar. O walk ajuda, assim, opa, ó, se você descansar 5 minutos, você vai fazer isso aí muito mais rápido do que ficar tanto preocupado e tentando fazer e não vai conseguir. Então, mas como que a planta faz isso? Ela faz como se fosse a música, um poder de arraste. Então, ela vem com vamos supor, a gente está num padrão energético de alguns hertz, que é como é medida a energia, e a planta está aqui, ó. Ela vem trazendo a gente, ela arrasta a gente para ficar no mesmo padrão energético. Ela vai nas suas ondas puxando que as nossas moléculas, essas nossas células do corpo, enfim, elas vão trabalhando de um jeito que elas vão estar na mesma ressonância, no mesmo padrão vibratório, tá? Então, outra característica para a gente terminar aqui, né, como é que a gente pode explicar o que é o floral e como ele funciona, o remédio é de fora para dentro, né? A gente toma a droga farmacêutica. O floral, a mudança é de dentro para fora, é interno, é de dentro para fora e é a gente. Por isso que quando a gente toma o floral, que isso faz sentido, né? Acreditando, não significa que ele não funciona ou não tem efeito quando a pessoa não acredita, tá? É que às vezes ela resiste. Mas, por exemplo, o floral funciona muito bem para os animais. Gatinho, cachorro, eu já dei floral para cavalo. Então, o floral funciona muito bem nos animais e muito bem nas crianças. Por quê? Porque estão abertos. Não tem crença limitante, né? Não tem resistência. Então, às vezes você não tem conhecimento, mas também não tem resistência em mudar. E também não é para a gente julgar se a gente ou qualquer outra pessoa tem essa resistência. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele tem uma força
uma vontade, né? Eu conheço. Eu posso não gostar da situação, mas é conhecida para mim. Se é conhecida para mim, eu sei o que vem depois. Eu sei o que eu vou sofrer. Eu sei o que vai acontecer. Eu já sei lidar, mesmo que ela seja ruim. Porque às vezes a gente fala, nossa, tá numa situação, né, familiar, ou um relacionamento abusivo, como é que a pessoa não sai disso? É o que ela conhece, ali está no controle. E o inconsciente, ele trabalha muito nisso, né? Porque sair desse lugar e o desconhecido, como é que é? Eu não sei. Às vezes a gente não sabe, eu não sei ser feliz. Às vezes tem muita gente que fala, eu não sei ser feliz, tem medo. A gente tem medo, às vezes, não sabe por quê. Está muito no inconsciente. O inconsciente está ali, trabalhando para que a gente esteja naquele lugar de conhecimento, de conforto. Mas não é um conforto porque é gostoso, é um conforto porque eu controlo. E então o floral, atendendo aquilo que o Dr. Bar buscou, é um medicamento, é errado falar medicamento, mas é algo que vem da natureza, que é o que tanto ele queria, porque não tem efeito colateral, né? Nós temos total sinergia e temos que ter sinergia com a natureza, e é mais barato. Então tá, quanto que é para fazer um floral na farmácia? Hoje depende de quantas essências você coloca na sua sinergia, que a gente fala. O Dr. Bar indica 6, até 6 essências no mesmo vidrinho, para você não ficar dando 10 ações para o organismo e para o cérebro, e a gente fala assim, o que eu faço primeiro? Então, no máximo 6. Tem outros sistemas florais que trabalham com 12, 16, cada sistema é de um jeito, tá? O plural de Bach, que é com o que eu trabalho, é no máximo 6. E aí a farmácia fala assim: olha, se for uma essência, eu não sei, acho que está 30, 35, até 6 essências, no máximo 42. Tem farmácia que a cada essência é R$ 6. Então dá no máximo 36. Perto de remédios é barato. Perto de muitos remédios é bem mais barato. Dura um mês e realmente vai na causa, vai numa transformação, enquanto o remédio vai no sintoma, não vai na causa. O que mais? Acho que é isso. Quem pode? Ah, tá. Eu acho que uma última questão para fechar. Mas também qualquer pergunta, a gente vai subir o link no YouTube, pode deixar nos comentários, pode colocar no grupo, pode mandar no privado. Qualquer pergunta que surgir depois pode mandar, que eu respondo. Mas quem pode diluir um floral, trabalhar com floral, que tipo de curso? Não é uma profissão regulamentada. Então, são cursos de formação de terapeutas florais, cursos básicos de floral de Bach, curso básico de floral Saint-Germain. Não vai ser um curso, claro, de final de semana, né? Então, tem que ver a carga horária do curso. Tem carga horária mínima? Não tem. Tem carga horária máxima regulamentada por alguma portaria, lei? Não tem, tá? Então, você vai ver por aí vários tipos de curso, tá? O que a gente recomenda é que tenha pelo menos 30 horas, né? Que tenha pelo menos, dependendo aí, depende da periodicidade. Tem às vezes que é um final de semana por mês, ou tem online, toda a parte teórica e depois você faz a prática, que é como a gente costuma fazer. Então pode durar um mês, pode durar 2. Acho que você não vai encontrar curso com mais de 3 meses. Mas você vai ver que é um estudo para a vida inteira, porque aí depois vão tendo tantas nuances, aprofundamentos, que aí vai fazendo outros módulos, vai estudando, vai vendo livros e tudo mais. Então, esses são cursos livres, tá? Num curso livre, você se forma terapeuta floral
e pode trabalhar com isso, recomendar floral. Não precisa comprar a caixinha de floral com todos os florais, pode recomendar e a pessoa faz da farmácia. Então, não é algo que você vai precisar comprar para fazer, né? Você pode ser um terapeuta floral que entende, que busca entender o processo da pessoa e que floral é interessante para ela, a partir de características, a partir de sintomas, a partir da qualidade que ela quer. Você faz a sinergia e ela vai fazer o floral na farmácia. E é isso. E claro, né, você vai poder cobrar a consulta, ou você vai fazer de maneira voluntária, enfim. Mas você vai se formar um terapeuta floral, que inclusive você pode cobrar uma consulta como qualquer outra terapia. Uma consulta de acupuntura, uma consulta de floral, uma consulta de auriculoterapia, de massoterapia. E você vai ver, dependendo da cidade, do bairro, enfim, você vai ver que a consulta em torno de R$ 80 a R$ 120. Não costuma ter consultas com terapeutas florais mais do que isso, tá? Mas é isso que eu queria passar. Acho que é assim, é um, um conhecimento sobre a terapia floral, sobre o que são os florais, como são preparados, como que a gente dilui, como que esse sistema foi descoberto, por quem. Tem toda a história do Dr. Bach, que é super interessante para quem quiser estudar. E por hoje, nesse encontro, era isso que eu queria passar para vocês. E lembrando que qualquer dúvida pode caminhar, pode colocar nos comentários, e que estarei à disposição, tá bom?